Olá pessoal, aqui é o professor Antônio novamente. Estamos hoje aqui para dar continuidade nas atividades que a gente vinha fazendo. Nós fizemos na última aula radiciação, né? As propriedades da radiciação, e agora a gente vai trabalhar uma propriedade que é linkada com a última propriedade da radiciação que a gente fez, que é a potência com expoentes fracionários. Então fiquem atentos agora que eu vou falar algumas coisas sobre potência de expoente fracionário, ok? Vamos lá? Então, a gente começando por potência com expoente fracionário, certo? Temos aí, ó, nos estudos de potência, estudamos inúmeras propriedades. E agora partiremos para os expoentes fracionários. E aqui tem a primeira forma como que a gente define o expoente fracionário. É onde a gente tem uma base A, isso daí é elevado ao expoente fracionário M sobre N, certo? E essa condição que a gente está vendo aí, a gente pode fazer o quê? Onde o denominador é N, certo? Ele vai ser o índice de uma raiz. E onde o numerador é M, ele vai ser o quê? O expoente do radicando. Então, como que vai ficar? Se a gente olhar na parte de baixo lá, a gente tem lá A elevado a M sobre N, que é igual a raiz enésima de A elevado à potência, né, ao expoente M. Fiquem atentos a uma coisinha, ó, só uma ideia. O M, se a gente imaginar que tem um Sol aqui em cima, o M é quem está no Sol e o N é quem está coberto pela barrinha. Quando ele transforma em raiz, o que acontece? Quem vai para baixo da barra é o M, que se esconde do Sol, e o N vai para o Sol. Vamos continuar. Aí o exemplo, ó, 36 elevado a meio. Transformando, quem estava embaixo da barra, estava se escondendo do Sol, foi para o Sol, certo? Então virou uma raiz quadrada. E 36 elevado ao expoente 1, que é a mesma coisa que raiz quadrada de 36. E fazendo o cálculo de raiz quadrada de 36, temos como resultado final o 6. E todos os outros, se vocês perceberem, é a mesma situação. Quem está no Sol vai, vamos dizer, quem está no Sol vai para debaixo da cobertura e quem está na cobertura vai para o Sol. Então fica, no exemplo 2 aqui, raiz cúbica de 8 elevado à primeira, ok? Então, dando continuidade agora para aumentar os conhecimentos, vamos ver agora as propriedades das potências com os expoentes fracionários. A primeira propriedade, se a gente olhar, potência de mesma base, só que potência com expoente fracionário. O que eu faço? Bases iguais, o que eu faço? Repete a base e faz o que com os expoentes? Soma os expoentes. Então, eu tenho uma soma de frações. Daí, olhem lá na parte lá de frações, como que faz, e resolvam isso daí, vocês vão ter um expoente só fracionário. Propriedade 2. Divisão de potência de mesma base, também com expoente fracionário. Quando eu tenho divisão, qual operação que eu faço? Subtração dos expoentes. Terceira propriedade, potência de potência. Na potência de potência, quando eu tenho expoentes fracionários, o que eu faço com os expoentes? Conservo a base e multiplico os expoentes fracionários, certo? A quarta potência, eu vou ter o quê? A propriedade, né, de expoentes de dois termos. O que eu posso fazer nessa condição? Eu posso colocar o mesmo expoente para os dois termos que estão multiplicando dentro, certo, dos parênteses. E eu deixo eles sem os parênteses, ou seja, eu desmembro eles. Essa é a quarta propriedade. E a quinta propriedade última que a gente vai trabalhar hoje é a potência de divisão. Lá atrás, na quarta, a gente trabalhou a multiplicação de dois termos, agora a divisão de dois termos. Acontece a mesma coisa. O expoente vai para os dois termos. Vai ficar aqui no caso A elevado a M sobre N, dividido por B elevado a M sobre N. Sendo sempre o quê? Tendo atenção que o B não pode ser zero, tá, pessoal? E agora, só com essa base, vamos fazer duas atividades aí. Atividade A, que é bem simples, e depois a atividade B. Vem comigo aqui que eu vou fazer isso no papel aqui para a gente não ter dúvidas. Vamos usar duas canetas, certo? Para a gente não ter problema. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro exercício, tá aqui. 27 elevado a 1 terço.
Vou transformar isso daqui, o quê? Em uma raiz. Então, eu vou colocar o radical aqui, ó. Vou colocar. E daí agora eu tenho que saber onde que eu coloco cada um dos meus termos que estão aqui no expoente. O denominador vai para onde, o numerador vai onde. Como eu falei, quem está escondido embaixo da barra vai para fora, fica aqui. O 27 é o meu radical, o meu radicando ali. E qual que é o expoente do radicando? Quem estava para fora agora entra para dentro do radical. E como que vai ficar isso agora, pessoal? Raiz cúbica de 27 a primeira. Raiz cúbica de 27 a primeira é necessário? Não. Então, reescrevo isso daqui novamente. Raiz cúbica de 27. Acabou? Não, pessoal. A gente pode fazer uma simplificação desse 27, transformá-lo em uma potência. Então, vamos lá. Como que ficaria isso? Raiz cúbica de 27, 27 não, de 2, opa, errei aqui, pessoal, vamos lá, vamos continuar, vamos cancelar isso daqui. Errei, pessoal, isso é normal, o professor também erra. Vamos lá. Vamos cancelar isso aqui. Então, vai ficar o quê? Raiz cúbica, certo? O 27, que operação que eu tenho que fazer para simplificá-lo? Eu tenho que fatorá-lo. Então, vamos fazer uma fatoração rápida aqui, ó. 27. Eu posso fatorar por quem? Por 3, que dá 9. Por 3, que dá 3. Por 3, que dá 1. Então, como que ficou fatorado isso daqui? 3 elevado a quantos? A terceira. Então, eu vou colocar aqui 3 a terceira. Relembrando daí aquele exercício que a gente fez de radical, quando eu tenho o índice e o expoentes iguais, qual que é o resultado final dessa operação? É igual a 3, ok? E agora a gente pode fazer a mesma coisa para o segundo exercício. Só que o segundo exercício, ele está um pouquinho maior, né, pessoal? Então, vamos lá. Segundo exercício, eu tenho 2 elevado a 3 sobre 2, multiplicado por 4 elevado a 1 sobre 2. Tudo isso dividido por 8 elevado a 3 sobre 4, ou seja, 3 quartos como expoente, meio como expoente e 3 meios como expoente. Como que a gente vai fazer? Tenham em mente, pessoal, sempre quando a gente trabalha radiciação, potenciação, e a gente quer trabalhar algumas propriedades, a base a gente sempre tem que deixar igual, certo? Aqui eu tenho base 2, base 4 e base 8. Qual que é a condição dessa base? Todos eles são múltiplos de 2. Então, eu vou colocar todos eles em base 2. Então, vamos reescrever esse exercício. Ele vai ficar aqui, ó. 2 elevado a 3 sobre 2, porque essa base eu não vou mexer, multiplicado. Como que eu escrevo o 4 na forma de potência? A mesma coisa que 2 ao quadrado. Só que tudo isso vai ser elevado a quem? A meio. Tudo isso dividido por quem? Por 8 a terceira. Só que eu tenho que transformar esse 8. Como que fica o 8 escrito na forma de base 2? 2 a terceira. E tudo isso elevado a quem? Ao 3 quartos. Certo? Agora eu estou com todas as bases iguais, porém eu tenho potência de potência e potência de potência. Vamos trabalhar isso daqui. Esse daqui a gente só observa. Só fica ali paradinho, ó, sem fazer nada com ele. Multiplicado. 2 vezes meio. Vai ficar o quê, pessoal? 2, certo? Ó, 2 quer dizer elevado a 2 sobre 2. Por quê? Multiplicando 2 vezes meio, 2 vezes 1, 2. E o 2 que está no denominador, a gente mantém. Tudo isso dividido por quem? A mesma coisa. A base 2 fica aqui. 3 vezes 3 quartos.
O 3 multiplica com o 3 e vai dar 9, dividido por 4. Agora eu tenho, ó, somente uma potência, certo? Uma potência e uma potência, certo? Então, agora eu vou desenvolver isso na forma do quê? De radical. Vou fazer aquela operação que eu fiz aqui. Estava na forma de potência com expoente fracionário e vou transformar em raiz. Ok? Então, vamos lá. Vamos tentar fazer nesse finalzinho aqui. Senão a gente muda a página. 2 elevado a 3 sobre 2. Como que eu escrevo isso na forma de radical? Quem está para fora entra dentro do radical e quem está embaixo vai para fora do radical. Então vai ficar o quê? Raiz quadrada de 2 elevado a terceira, multiplicado por raiz, o quê? Quadrada também, de 2 elevado a quadrado. E tudo isso dividido por quem? Raiz. A gente vai passar para outra folha, tá, pessoal? De 4 elevado a 2 nonos, certo? Então, dando continuidade na outra página, o que ficou lá? Vou copiar aqui, só para vocês não ficarem perdidos. Foi raiz quadrada de 2 à terceira, que multiplica raiz quadrada de 2 a quadrado, tudo isso dividido por raiz quarta de 2 a nona. Ok? Ficou nessa condição lá. Agora a gente só vai desenvolver e tentar simplificar o máximo possível. Se a gente olhar aqui, ó, a gente entra nas propriedades dos radicais. Radicais que têm o mesmo índice. Quando eu tenho radicais com o mesmo índice, o que eu posso fazer? Deixar tudo dentro de um índice só. Então, raiz quadrada de 2 à terceira, multiplicada por 2 ao quadrado. Certo? Tudo isso dividido por raiz quarta de 2 a nona. E agora, desenvolvendo isso, se eu tenho potências de mesma base dentro da raiz, o que eu vou fazer? Vou conservar a base e somo os expoentes. Então, vai continuar assim, ó. Raiz quadrada de 2, 3 mais 2, 5. Tudo isso dividido por quem? Por raiz quarta de 2 elevado a nona. Pessoal, agora, nessa condição, a gente consegue desenvolver alguma coisa com relação, utilizando propriedades de potência, né? As propriedades das raízes, ou a potência fracionária, a potência com expoente fracionário, alguma outra condição? Não. Agora a gente, por quê? Se a gente olhar, nós temos 2 radicais sendo divididos, porém os índices são diferentes. Eu poderia até tentar fazer uma simplificação, mas como o 9 não é múltiplo nem de 2, eu não consigo fazer nenhuma simplificação aqui com o 4. Então, a condição final de simplificação de todo essa condição aqui na forma de radical, certo? De potência com expoente fracionário, a gente deixa na condição de... Deixa na condição de radical e finaliza assim. Aqui, posteriormente, a gente vai aprender outro processo que a gente faz, certo? Que a gente chama de racionalização de frações quando tem radicais no denominador. Tá bom, pessoal? Então, para finalizar, é só isso por hoje.